Olá, está começando o Orla Podcast, o podcast oficial da revista Orla Brasília. Muito prazer, eu sou a Laís Cardoso, editora e colunista da revista Orla, também estreando como host desse podcast. E no programa de hoje vamos iniciar a série Como Elas Fazem na Capital. Em homenagem ao mês da mulher, esse programa tem o oferecimento da AFL Personalizados, inclusive já estamos aqui com a nossa caneca personalizada com a logo do programa. E no programa de hoje nós vamos bater um papo com ela, que é moradora de Brasília, é mentora, é terapeuta sistêmica de mulheres, criadora do método Workout Sistêmico, superou o burnout, retornou ao ambiente em que adoeceu e hoje lidera uma comunidade de mulheres mentalmente saudáveis aqui na capital. Por isso estamos aqui com a Natália Koninck. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Laís. Boa tarde, gente. Uma honra estar aqui nesse podcast maravilhoso, estreando ele. E com presente da FL já, com essa caneca que eu vou poder levar. Gostou? Fiquei sabendo. Adorei, amei. Pois é, então esse programa vai ser demais. Então já se inscreva no canal da Revista Orla, ative as notificações, deixe seu like, comente, compartilhe com todas as mulheres que você acha que está precisando de uma ajuda com saúde mental, porque é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Porque a Natália, ela vai contar um pouco pra gente da história dela, de como ela superou um burnout. Gente, a Natália só tem 28 anos e ela já superou um burnout, então é um exemplo, né? E transformou sua dor em propósito. Natália, esse tema é muito atual, porque a gente sabe que pesquisas mostram que as mulheres sofrem mais com a síndrome de burnout do que os homens. E você fez parte dessa estatística. E passou por essa jornada difícil que muitas mulheres, inclusive, estão passando agora. Por isso a importância da gente estar falando desse tema aqui, que é o burnout. Como tudo isso começou para você, Natália, para que a gente tenha uma noção real com o seu depoimento, como essa síndrome afeta a saúde mental nas mulheres? Isso começou com uma série de acúmulo de serviço mesmo, eu diria, em trabalhos em que eu trabalhei e tinha chefes muito desafiadores de lidar. E também tinha a ver, hoje eu entendo, né? Naquela época eu não entendia, mas tinha a ver com as minhas próprias feridas emocionais, os meus traumas, a minha incapacidade de me posicionar, de falar não, enfim, de desenvolver um ambiente de trabalho saudável a partir de mim também, porque a gente tem que olhar para o todo, né? Mas eu comecei a trabalhar com 16 anos, então já fazem 12 anos aí que eu trabalho, e eu tive uma série de desafios nesses trabalhos em que eu assumia muita coisa. De verdade, assim, eu assumia muita coisa. Eu cheguei a trabalhar 00:30 no domingo. E recorrentemente até 21:30 da noite. Trabalhar doente, com febre, com atestado trabalhando. Então, foram, assim, muitas decisões tomadas também, com total falta de inteligência emocional, que me levaram para esse local de exaustão física, mental, até mesmo uma falta de querer contato social, porque eu sempre estava muito cansada. Queria se isolar? Sim, isolamento para mim era muito necessário. Eu tinha uma frase que eu falava assim, eu quero férias da minha vida. E mal sabia eu que era justamente por conta de todo esse acúmulo, né? E na época, na verdade, eu sequer fazia ideia que eu tava com burnout. Eu tava desconfiando que eu tava ficando com depressão. Mas a depressão, ela vem também no burnout, né? Então, assim, ansiedade, insônia. Muitas vezes eu não conseguia dormir quando eu ia deitar. Minha cabeça ficava ruminando muita coisa. E no outro dia, eu não conseguia acordar. Porque eu tava, tipo, extremamente cansada. Meu despertador tocava, eu olhava e falava assim, nossa, Deus me livre. O que eu vou fazer? Não quero levantar. Então, assim, são uma série de sintomas que a gente vai tendo no dia a dia,
né? E acho interessante até falar, porque esse final de semana eu estava num evento aqui em Brasília e eu conversei com uma mulher que ela falou assim, eu achava que o burnout era só aquele pico do quando você não consegue nem levantar, sabe? Que o teu corpo, ele não responde mais e você não consegue levantar, você pega um atestado ali por total incapacidade mesmo. E esse é só o ápice, mas o burnout começa muito antes, né? Então, acho importante deixar as mulheres bem conscientes disso. É verdade. E você consegue identificar, assim, hoje, trabalhando já há algum tempo nessa área, com esse tema, com mulheres, você consegue ver, assim, um perfil de mulheres que é mais propensa a ter esse burnout, a estar sujeita à síndrome de burnout? Sim, diante do meu trabalho e das análises que eu faço e que eu construí na minha história e também com as pessoas que eu atendi, né, as minhas mentoradas, as minhas clientes, eu vejo que mulheres que têm essa propensão a ter burnout são mulheres que ou tiveram algum desafio com o pai na própria vida, a ausência talvez, ou que sofram de feridas emocionais em relação a esse pai, abandono é um exemplo. E tem a ver, sim, com as próprias feridas emocionais. Eu diria que seriam a base em relação ao pai e a questão das feridas emocionais. E essa questão de estar relacionada, que você conseguiu identificar esse padrão de estar relacionado a alguma questão com o pai, geralmente o pico dessa síndrome, ela vem quando a mulher está num ambiente de trabalho, ou não necessariamente quando ela está acumulando muitas funções, como que você vê? O burnout, especificamente, ele tem que ser em relação ao ambiente de trabalho, né? Mas quando a gente fala ali de acúmulo de funções, então vamos olhar para as funções que as mulheres acumulam, né? Porque a gente acumula muita coisa, né, mulherada? Então, assim, e acumula muita coisa sempre querendo ser a melhor também, né? Então, assim, eu quero ser a melhor empresária, eu quero ser a melhor trabalhadora, eu quero ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor em tudo. E aí, isso vira um acúmulo excessivo que as mulheres tendem a ter mais, sim. E você consegue diferenciar o burnout de um cansaço extremo, uma sobrecarga momentânea? Tem essa diferença? Qual é o limite entre uma sobrecarga, um cansaço extremo e efetivamente estar diagnosticada com burnout? Eu acredito que o principal é quando a gente descansa e isso não é efetivo. Acumulando, né? Por exemplo, tira férias, não é suficiente. Até mesmo tira férias, não consegue aproveitar as férias. Ou tira o descanso, que vamos dizer, a pessoa acha que só precisa descansar, mas ela não descansa, porque a cabeça não desliga. Ela tá na família, mas ela tá remoendo o que estava acontecendo no trabalho. Esse é o principal alerta, eu diria assim. Mas é um acúmulo, né? Vamos dizer assim, eu tô um cansaço com uma sobrecarga. Eu posso descansar, o negócio vai melhorando, eu vejo que tá funcionando, ok. Mas se eu tô constantemente nesse nível, né? O que acontecia comigo? Fazia muita hora extra, trabalhava final de semana. E eu não falava não. E aí, quando me exigiam fora do ambiente de trabalho, também não falava não. Então, assim, aprender a falar não talvez seja um passo bem necessário nesse caminho para não ter burnout. Mas é isso, eu acho que a principal diferença é quando você descansa e mesmo descansando, mesmo tirando férias, não aproveita. E eu conversei com uma mulher esses dias que falou isso. Nossa, eu acho que eu tive uma crise, porque eu tirei férias e eu fui viajar e eu fiquei assim, sem condições. Eu não sabia aproveitar, eu tava cansada, eu não tava me divertindo, tava, tipo, vivendo uma viagem que eu comprei e eu tava só existindo na viagem. Não tava aproveitando nada. Exatamente. Nossa. E diante dessa situação que você passou, que você identificou na sua vida, você conseguiu reestruturar a sua rotina e voltar a trabalhar com saúde emocional. E depois de passar por tudo isso, como que você viu que... Qual é o momento que você viu que falou assim, bom, agora eu vi que eu passei por isso, eu posso ajudar outras mulheres. Qual foi o start, assim, que você falou, nossa,
eu consegui ter a solução de um problema grave, né? Porque uma questão grave ali de saúde mental que abalava a sua autoestima, o seu amor próprio, e em determinado momento você falou, nossa, eu consegui superar e eu posso ajudar outras mulheres. Como foi esse momento? Eu acho que ele foi uma construção que eu fui me dando conta no caminho. Então, assim, eu acredito, entre eu, por exemplo, fazer a minha primeira constelação familiar, que foi quando eu tive consciência do que estava acontecendo e comecei a trabalhar para melhorar, até eu fazer um curso de constelação, começar a atender mulheres, foi mais de 1 ano e meio nesse caminho. E eu fui me tocando que eu melhorava muitas coisas. Então, eu comecei a ter vida de novo, eu comecei a dormir, a querer acordar, que são coisas, né? Exatamente. Comecei a olhar mais para os meus relacionamentos interpessoais, desenvolver eles, entender onde eu estava sendo sobrecarregada e começar a me retirar. Então, eu acho que um dos grandes marcos para mim também tenha sido um momento em que eu tive que tirar um atestado de 30 minutos, porque eu cheguei atrasada por ter ido ao dentista. E a minha chefe me ligou, metendo a boca, falando que não tinha condições de eu tirar um atestado de 30 minutos, que eu precisava repor aquilo, e que eu tinha que fazer mais hora extra, não sei o que lá, e bababá. E aí, naquele momento, eu respirei fundo e falei, não vou repor o atestado e não vou fazer hora extra, porque eu tenho vida fora daqui também. E eu não tô conseguindo, eu já me doei demais aqui dentro. E dentro do meu horário de trabalho, você pode me exigir, mas fora desse horário, eu não tô mais disponível. E assim, foi você faz assim, tremendo, quase morrendo, mas foi um passo extremamente necessário. E, que você gente, viu assim, nossa, eu me posicionei. Exato, não recomendo fazerem isso sem acompanhamento, gente, pelo amor de Deus, porque as coisas têm consequências e eu sabia das consequências e mesmo assim tomei a decisão, né? E você estava acompanhada. Exatamente. Com seu terapeuta. Isso. Não, e estrutura dentro de casa também, né? A gente já tinha consciência que o trabalho estava me adoecendo, que aquilo estava fazendo muito mal para mim. Então, não foi assim, né? Enlouqueci, porque às vezes acontece, né? A pessoa tá num surto emocional tão grande por conta da sobrecarga, que vai lá e faz uma besteira, né? Não, isso foi uma decisão muito consciente, só que mesmo consciente foi uma decisão que você treme na base, né? Claro. Mas fiz e foi necessário. Como e tudo aí que a gente faz pela primeira vez é assim, Sim. nossa, será? Sim. Será que eu tô sendo muito ousada? Será que eu tô sendo, assim, muito rude? Sim. Mas, na verdade, é só um posicionamento, né? Coisa que você não estava acostumada naquele momento a dizer não. Sim. A se posicionar, a dizer sim, eu tenho direito a fazer isso. Exato. Né? E tem uma coisa que eu aprendi nesse caminho, que as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Isso é uma verdade. Por que a gente permite? Porque a gente tá sem estrutura emocional. Porque a gente tá perdida dos nossos traumas, vivendo as nossas feridas, achando que a gente tem que agradar os outros para ser amada. E então a gente não se posiciona. Porque a gente pensa que se a gente se posicionar, as pessoas vão nos abandonar, nos rejeitar e todo esse rolê emocional aí. Então a gente precisa sim olhar para isso e aí a gente consegue sim se posicionar. E é muito inconsciente também, né? Totalmente. Porque quando a gente não tá prestando atenção nessa situação de que não tá se posicionando, tá sendo sobrecarregada, tá sendo humilhada, mesmo que você fale assim, olha, você tem que se posicionar, mas é muito inconsciente a pessoa não prestar atenção que o não posicionamento acontece por toda uma carga emocional por trás, né? Sim, porque a gente aprende isso na infância, né? As feridas emocionais se desenvolvem na primeira infância, que a gente chama desde o útero até os 7 anos de idade. Então, assim, foi aquele trauma que você desencadeou a vida inteira, porque ele foi retraumatizando por vários momentos, né? Até você olhar para aquilo. E tem gente que passa a vida sem olhar. Então,
cada pessoa vai responder de um jeito, né? Não é todo mundo que vai ter burnout, mas vai ter outros desafios aí. Ansiedade, depressão. Sim, problemas de relacionamento. E você citou que lá atrás você fez a constelação familiar. Como que você enxergou a constelação familiar com os padrões, né? Você viu que o burnout era consequência de padrões herdados de família. Conseguiu identificar isso? Como que você fez essa relação? Não nessa primeira constelação. Nessa primeira constelação eu olhei especificamente para minha relação com o meu pai, que era um desafio muito grande ali, e tive que reconstruir a minha relação com ele a partir daquela constelação familiar. Quis. Diferente de ter, né? A gente não precisa, a gente só olha, vê o que a constelação mostra e a gente toma decisões a partir daquilo. Então, eu decidi que queria construir um novo tipo de relacionamento com o meu pai, a partir daquilo. Mas, a partir daquela primeira constelação, eu comecei a entrar em mentorias sistêmicas, fazer acompanhamentos, depois fiz a própria formação de constelação familiar, em que a gente passa... eu passei 9 meses olhando para muita coisa na minha vida, então foi muita construção que eu tive que fazer. Mas sim, a partir daquele momento, e de tomar consciência, porque olha só, já acontecia, só que eu não via. Isso é uma coisa muito comum. E aí eu percebi que eu via minha mãe adoecer no trabalho. Via minha mãe adoecer no trabalho e tinha consciência de que todos os meus tios e minhas tias tinham desafios no trabalho. Com o chefe, ou não era valorizado, ou era demitido e precisava entrar com demanda judicial, não era só uma, sabe? Então, assim, o trabalho sempre foi um desafio no meu sistema familiar inteiro. Nossa. Só que eu não enxergava. E aí, só que assim, eu acho que o dia que eu liguei pra consteladora e falei assim, eu preciso fazer isso aqui porque eu tô cansada, porque o tema da minha constelação foi, cansei de ter chefe louco. Cheguei pra consteladora e falei assim, eu cansei de ter chefe maluco, eu não aguento mais. O que está acontecendo na minha vida? Exatamente. Eu acho que foi quando eu pensei assim, eu já conhecia a constelação, a consteladora tinha me adicionado no Facebook, gente, constelação não aparece do nada na vida de vocês, se vocês estão ouvindo esse podcast, investiguem o que isso quer dizer, mas eu já conhecia, já tinha visto que, nossa, os padrões familiares interferem, que às vezes a gente tá repetindo a história que não é nossa, e aí, de repente, eu acho que eu sentei um dia e falei assim, cara, mas no almoço de família do domingo, é só isso que o pessoal fala. É só problema no trabalho, tá triste, teve que entrar com um processo, teve que isso, minha mãe doente, crise, não sei o que lá. E eu falei assim, meu Deus, eu tô repetindo a história da minha família. O que eu tô fazendo? É onde veio despertar. Exato. Eu vi que eu consegui enxergar, você conseguiu enxergar os padrões se repetindo. Sim. E você vendo que você estava naquela situação de uma forma muito inconsciente, repetindo tudo aquilo que vinha há gerações acontecendo. Sim. Nossa. E aí deu uma desesperada, né? Eu falei assim, gente, eu sei que isso aqui é sério. Eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso constelar alguma coisa. Preciso voltar à constelação novamente. Você já tinha feito ou não? Não, eu só conhecia. Já tinha ido assistir, participado. Só via, assim, posts nas redes sociais. Gente, isso é muito poderoso, né? Demais. Nossa. Demais. De pensar que o seu start veio de um conteúdo da rede social, que você começou a prestar atenção, começou ali o despertar. Sim. Nossa. Muitas mulheres, Natália, também se sentem culpadas por desacelerar ou pedir ajuda. E isso tem a ver com lealdades inconscientes familiares. Como que você enxerga hoje isso? Você viu nesse momento que você também, né, na sua trajetória, e naquele momento você viu, nossa, eu tô sendo leal, mas não com essas palavras. A gente não desperta com essas palavras, né? Não, exato. Mas ali na constelação familiar fala de lealdade, inconsciente. E como que você vê isso, né, com as mulheres que você já atende? Eu vejo assim que... Elas se sentem culpadas?
Sim, a culpa, pelo menos pra mim, também foi muito presente, assim, sabe? Na constelação a gente fala assim, que quando a gente identifica um padrão e faz um movimento de ressignificação, a gente consegue fazer diferente. Mas fazer diferente traz culpa. Só que a culpa, ela é da nossa criança interior. Quem sente culpa em todas as coisas que a gente passa na vida é a nossa criança interior. Então, a gente tem que fazer um trabalho. E aí, por isso que eu comecei, inclusive, a fazer mentorias, acompanhamentos e parei de fazer só atendimentos isolados, porque eu via que se eu trazer a informação, que foi o caminho que eu fiz, inclusive, né? Eu fui lá, fiz uma constelação, entendi que eu tinha um problema, fui lá fazer acompanhamento. Não peguei aquilo sozinho, né, e tomei todas as decisões e tive todos os resultados. Eu entendi que eu precisava mudar muita coisa. E aí, se você não faz a troca da mentalidade, se você não trabalha mais a fundo no teu inconsciente, você trava na hora de executar efetivamente esse fazer diferente. Porque a sua criança vai gritar muito mais alto. É quase como se fosse assim, minha chefe manda eu repor o atestado, e a adulta fala, não quero, não, é meu direito. E dentro a minha criança berra assim, não fala não. Você tá louca. Ninguém vai te amar, você vai ser abandonada, não faça isso. Então você tem que aprender a conviver com isso, de olhar pra culpa, de olhar pra sua criança e falar assim, eu sei que você tá sentindo dor e você tá com medo de fazer isso, mas calma, eu vou te proteger. A adulta vai responder. E aí a gente faz, inclusive, aquele convite de trazer o cérebro racional de novo a pensar, porque o córtex pré-frontal que toma as decisões, né? Que pensa e raciocina e é o adulto que age. Mas quando tocam nas nossas dores, nas nossas feridas, nos nossos traumas, sejam nossos ou da nossa família, quem liga é o cérebro reptiliano, que é o cérebro do luta ou fuga. Então, assim, vão me machucar e eu preciso me defender. E aí, qual que é a melhor decisão para eu me defender? Muitas vezes não fala não, porque você vai ser abandonado. Você vai sentir aquela dor de novo. E aí, é necessário esse acompanhamento de mentalidade com toda certeza. Então, sente culpa. É desafiador fazer. Por isso que você ter, por exemplo, uma mentora do seu lado, em que você tem um desafio e você consegue... Meu Deus, aconteceu isso, e aí, como é que a gente faz? E não é que eu vou responder pela pessoa, mas eu vou convidar ela a pensar. O que você quer fazer? Qual que é a decisão que a adulta quer tomar? E aí vou incentivar para que a decisão seja tomada. Com base no que ela quer, não com base no que eu tô falando que é certo ou errado. É por isso que é importante, como você reforçou, o acompanhamento, né? Porque Sim. Você acabou de falar uma decisão que, assim, quando acontece na vida real, você tem que tomar uma decisão em questões de segundos. E você conseguiu aqui elaborar todo o trajeto da decisão, né? Nesse Sim. momento que você tá nessa mudança de mentalidade. Sim, exatamente. E assim, é uma construção das decisões que a gente faz, porque a gente começa tomando pequenas decisões que depois vão se tornando grandes decisões. Não foi depois da primeira constelação que eu falei assim com a minha chefe, foi 1 ano depois. Entende? Então, é muito trabalho que a gente tem que desenvolver para que a gente tenha efetivamente um progresso. Fazer uma constelação familiar não vai me ajudar? Vai sim, ela vai te dar uma informação para você ver o que você vai fazer com aquilo. Quando a gente olha muito lá para o transgeracional, pode ter uma liberação de padrão da família? Pode. Mas quando a gente fala do indivíduo, o trauma mora no corpo. Todas essas dores, tudo que eu desenvolvi, sejam minhas feridas ou dos meus antepassados, porque hoje a gente sabe que o DNA, ele carrega até 7 gerações de traumas, inclusive, então ele tá morando no meu corpo, eu preciso fazer alguma coisa para que aquele trauma seja ressignificado, não só entender. Então, eu vejo muitas pessoas que fazem, às vezes, acompanhamento e entendem. Não, eu tenho a ferida tal, eu tenho a ferida ok, mas o que você tá fazendo de diferente? Nada. Não tô falando não tô me colocando como prioridade, continuo salvando a minha família, o meu pai, a minha mãe, e eu tô me deixando de lado. Então, assim, você precisa fazer alguma coisa, porque se você não fizer, não vai ressignificar efetivamente no teu corpo aquele trauma. Então, por exemplo, um evento de ressignificação foi esse em que eu falei, não vou repor.
Só que você não faz isso na paz, você faz isso tremendo meu Deus, suando e pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas você faz, porque o trauma para ser rompido naquele primeiro momento vai ser desconfortável. Mas a partir daqueles momentos e pequenos passos que você vai dando, por exemplo, começar a dizer não pro pai e pra mãe, dependendo do que eles pedem, né? Dentro do relacionamento, se posicionar. Porque eu sempre falo assim, o desafio não vai ser com uma pessoa que você não conhece. Vai ser com uma pessoa do teu círculo ali. E quanto mais você consegue fazer com eles, mais ainda lá fora. Mais ainda se posicionar lá fora. Mas é uma construção. A gente vai todos os dias dando um passo de cada vez, desbloqueando mais o nível de trauma até a gente ter melhores resultados. Nossa, isso é muito poderoso que você falou. Isso aí é praticamente uma lição a ser feita, né? Sim. Olha, se nesse bate-papo já tá incrível, imagina como deve ser lá na sua mentoria, né? No acompanhamento que você faz. Ai, é incrível ver a mulherada depois contando, né? Ai, meu Deus, tirei o dia para descansar hoje. Comecei a trabalhar só às 9 hoje, porque eu olhei para mim primeiro. E não significa que não vai trabalhar, gente, não significa que não vai ter resultado, mas que a gente olha para o que é essencial primeiro. E isso é um dos passos aí para superar o burnout. Olhem para vocês, porque sem isso não vai ter resultado. Natália, muitas mulheres, elas se sentem culpadas e não assumem o seu papel efetivamente. Você acabou de falar, não consegue falar não para o pai, para a mãe, tá sempre querendo salvar alguém, tá ali no papel da salvadora. E muitas mulheres, elas assumem na família um papel que não é delas, o que torna elas mais suscetíveis ao burnout. Você consegue enxergar dessa forma? Ou em casa, ou no trabalho, você vê que essas mulheres assumem um papel que não é o delas. Por exemplo, hoje em dia a gente fala muito da mulher que ela quer muito ser a feminista, mas do lado negativo, de fazer o papel do homem também. Em vez de ela ser a feminina, a mulher feminina, a mulher que é doce, que é gentil. Essa mudança de papel afeta também para um burnout? Como que você enxerga? Sim, com certeza. Porque quando a gente olha para essas questões, a gente está saindo, se eu for falar de constelação familiar só, eu estou saindo do meu lugar de filha. Porque na constelação familiar, a gente vê que todo mundo tem um lugar dentro do sistema. Então, eu sou filha dos meus pais, neta dos meus avós, eu sou irmã do meu irmão, né? Isso todo mundo sabe, ok? Mas na prática, as coisas acontecem de maneiras diferentes. E aí, quando eu estou sobrecarregada até mesmo por cuidar da minha mãe, cuidar do meu pai, por cuidar dos meus avós. Você é a mãe da mãe, o pai. Sim, a mãe do irmão. A mãe do irmão. Isso aí vai acumular papel, né? E você faz isso também numa busca por essa validação do amor que talvez faltou por conta das feridas emocionais que foram... Que desenvolveram na tua infância. Por isso que eu falo, hoje a constelação familiar ela é muito a base do meu trabalho, mas eu não trabalho só com isso. Eu trago muito esse conteúdo das feridas emocionais. Trago também a neurociência que eu faço pós hoje, os processos psicológicos que a gente passa, porque é muita coisa influenciando ao mesmo tempo. Então, a gente não pode olhar só para uma coisa, a gente tem que olhar para todas as vertentes e ver como elas vão casando. E aí, por exemplo, você falou, se sobrecarrega dentro da família, e aí tem mais propensão de ter burnout. Sim, porque já tá fora do lugar dentro da família. Chega no trabalho, tá ali aquela pessoa que tá abaixo do nível do chefe, digamos assim, mas faz muito mais que o chefe. O chefe é aquela pessoa que tem aqueles pensamentos assim, cara, esse cara não sabe nem o que ele tá fazendo. E ele é meu superior. Por quê? Deixa eu fazer por ele. Porque isso vem, assim, como uma estratégia de sobrevivência mesmo. Ela sempre esteve atenta a tudo, sempre foi mãe de todo mundo. Chega no trabalho, ela também é aquela que domina, que sabe fazer tudo, sabe fazer o trabalho de todo mundo, sabe isso, sabe aquilo, e daí não pede ajuda, né? Não pede ajuda nem dentro da família, não vai pedir nem dentro do trabalho. E aí isso vai virando uma bola de neve. E por isso que eu falo, assim, o burnout, sim, ele se desenvolve no ambiente de trabalho? Sim.
Mas não é por causa daquilo. É muito antes. A gente tem que olhar lá pra base, lá pra raiz, como você se comportou dentro da sua família, quais são as suas feridas da tua infância. Então, o burnout é só o sintoma de muita coisa que tem por trás disso e que a gente precisa olhar, porque senão você vai superar uma crise de burnout em um trabalho, vai trocar e vai ter outra. Que era o que acontecia comigo. Na época eu não sabia, né? Mas assim, eu tinha uma propensão tá muito ruim aqui, vou trocar. Gente, não melhora não. Às vezes piora. Eu vou sair da CLT, sei lá, do serviço público e vou empreender. Vai junto. E aí você é sua própria chefe. Aí você tem um problema maior ainda. Então, é necessário olhar. Tem que olhar para a raiz, né? Exatamente. Geralmente, assim, como é em casa, vai ser fora também. Uhum. É um reflexo. É um reflexo. Uhum. E diante dessa sua trajetória, qual é a lição mais valiosa que você aprendeu e que você gostaria de compartilhar um pouco mais do que não foi falado ainda, que a gente está conversando aqui? Eu acredito que de todas, assim, uma que eu não abriria mão é aprender a se amar. Porque eu tenho uma total noção de que antes de todo esse processo, eu realmente não me amava. Eu olhava para todo mundo, menos para mim. Para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para a família inteira, para os trabalhos, para os chefes, para os amigos, para o relacionamento. Eu estava sempre tentando agradar o máximo de pessoas. Por conta do meu medo de ser abandonada, rejeitada e todo esse rolê emocional. E nessa consequência, a gente não se ama. E a gente, na verdade, se a gente for ver, a gente não aprende isso quando é pequeno, né? Porque a gente aprende a olhar pro coleguinha, dividir com os outros, agradar. A gente aprende sempre a olhar para fora. E quando a gente tem comportamentos, crianças mesmo, de olhar pra gente, a gente recebe ai, que egoísta. E aí você entende que olhar pra si é egoísmo, e você não quer ser rotulada assim, então você não olha pra você e faz pelos outros. Então, não se ama. Isso é consequência de não se amar realmente. Então, nesse processo, quando você vai olhar no processo terapêutico, qualquer um que seja, você vai olhar para as coisas muito boas que você tem, mas você também vai olhar para as suas dores e para as coisas não tão ruins que você tem, porque nós somos humanos, né? Nós somos imperfeitos. Então, a gente vai ter que aprender a integrar e amar todas essas partes, amar todos esses processos e, inclusive, amar a nossa história. Porque não é sobre querer que tenha sido diferente, agora eu tomei consciência. O que eu posso fazer a partir de agora com isso que eu aprendi lá atrás. E foi por isso, inclusive, que eu consegui ter um outro tipo de relacionamento com meu pai. Porque se eu não olhasse dessa forma, eu não teria tido, né? Então, e dei a oportunidade dele ser o meu pai, porque entendi também que quem muito fugia era eu, de ser filha dele, né? Então, é um processo que a gente passa, mas o amor próprio, com certeza, é a ferramenta, assim, mais poderosa que vocês podem ter na vida de vocês. E fazer terapia é muito amor próprio. Se olhar mais, se cuidar mais. Sim. Você tocou em um ponto muito interessante, que o amor próprio faz com que a gente aceite as pessoas, principalmente aquelas que estão próximas da gente, que nos criou do jeito que elas são, né? Sim. É sobre honrar, respeitar quem elas são, sem querer mudar, sim, sem querer fazer com que elas... mas podia ter sido diferente. Na verdade, foi como foi que te trouxe até aqui. Sim, com certeza. E assim, quando a gente olha, por exemplo, um conteúdo que eu trabalho muito, as feridas emocionais, elas têm toda a dor, elas têm toda a parte ruim, o trauma, que a gente precisa muito trabalhar, só que quando a gente começa a trabalhar, a gente também começa a enxergar o que de bom veio com isso. Porque tudo tem sombra e luz, bom e ruim, tudo. Então, a gente desenvolve estratégias de sobrevivência a partir daquelas feridas emocionais que a gente tem. Então, se hoje, por exemplo, eu entro num trabalho em que eu posso ser organizada, gerenciar muito bem, mexer com a gestão, falar, direcionar as pessoas, também foi porque, desde pequeno, eu aprendi a me virar.
para agradar as pessoas. Então, eu consigo trazer isso como uma estratégia daí de me relacionar bem com as pessoas e de ser altamente eficaz no meu trabalho. Porque hoje, né, a mulherada tem burnout buscando a alta performance, né? Então, assim, se conheça. Não tem instrumento mais alta performance do que isso. Que aí você vai saber a semana que você tá ruim e que você vai ficar mais quietinha mesmo, mas nas outras você vai explodir. Ao contrário, muitas vezes, até essa é a jornada do burnout, né? Eu tô mal e eu não me olho, não me cuido, e aí eu passo a me arrastar exausta pelo resto. E as mulheres têm um ciclo durante o mês que elas não estão bem. Então, elas podem se acolher naquele ciclo. Não tá tudo bem, não tá tudo bem naquela semana. Mas quando você se reconhece, se acolhe naquela semana, as outras você brilha. Só que se você não faz isso, você se arrasta nas 4. Então, basicamente esse é o ciclo. O amor próprio faz a gente enxergar que somos cíclicas, que temos altos e baixos, e que se a gente souber disso, olhar disso com amorosidade mesmo, né, a gente consegue performar muito mais do que querer ser uma constante. Sim, com certeza. E abraçar os nossos processos de tipo, nisso aqui eu realmente não sou boa. Então, eu preciso de ajuda. Porque senão a gente quer se virar sozinha, né? Porque eu aprendi que eu tenho que me virar, que eu tenho que dar conta. E aí, eu não aceito. O padrão que a gente criou foi, eu dou conta. Isso, aí eu não aceito que em alguma coisa eu não vou ser boa, que alguém vai ser melhor do que eu. E você começa a se aceitar e falar assim, não, nisso aqui realmente não sou boa. Tô passando vergonha, tentando fazer isso daqui. Vou pedir ajuda, vou deixar outra pessoa fazer. Deixa eu ser humilde aqui e reconhecer que outra pessoa pode me ajudar. Sim, exatamente. Né? E como que funciona, Natália? A gente conversou aqui um pouco, eu tô entendendo aqui como que é o método workout sistêmico, mas como que funciona esse método workout sistêmico para quem tá com burnout? O que a pessoa pode esperar desse processo, desse método que você criou? Eu tenho 3 pilares, que são autoconhecimento, espiritualidade e execução. Então, assim, a gente vai olhar para você. Você vai se conhecer. A gente vai olhar para a raiz, para a família, para os teus traumas. Vamos trabalhar isso aí muito bem para que você se reconheça e para que você tenha essas ferramentas de saber como lidar com quem você é. Né? Vamos trabalhar a espiritualidade, porque para mim é algo que eu acredito e que foi muito importante nessa jornada. Crença em Deus, independente da religião, não estou falando de religião aqui, mas de ter algo... e se você não acredita em Deus, talvez até a própria fé em você. Porque no burnout a gente tem uma perda ali, porque a gente se sente não reconhecida. Não validada, não suficiente. Então, assim, você precisa recuperar isso. Então, se você não acredita em Deus, talvez esse pilar possa ser a tua fé. Recuperar a tua fé em você mesmo. E a execução, que é o que eu falei ali. O trauma mora no corpo. Não adianta você ser doutoranda em você mesma se você não fizer alguma coisa com aquilo. E aí tem que colocar na prática, tem que mudar a rotina, tem que mudar hábitos, com base em você, no que você vai funcionar pra você, porque as pessoas não são iguais. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de trabalho com pessoas, é que ninguém é igual a ninguém. Não é porque funciona com um que vai funcionar com o outro. Então, por exemplo, a aplicação desse meu método, ele existe de 2 maneiras hoje, que é o acompanhamento individual, que pode ser um acompanhamento mais leve, ou uma mentoria avançada, em que a gente vai ter resultados mais rápidos também, porque a gente entra com uma maior intensidade de acompanhamento, ou em grupo, que é na minha comunidade Workers, que eu fundei a partir disso. E a ideia é que, justamente, elas se trabalhem primeiro para que o trabalho delas dê certo. Então, fazendo o trabalho inverso, né? Que às vezes a gente acha que a gente tem que olhar só pra carreira, olhar pro fora. Não, olha pra si, trabalha em você e aí depois você olha pro teu trabalho e aí as coisas vão funcionar muito melhor. Então, tem a possibilidade do grupo, que é já um lugar em que elas vão tomando consciência de muita coisa, né? Que nem eu falei, vão tomando consciência de, putz, talvez eu tenha um problema aqui com meu pai. Nossa, reconheci essa ferida aqui. Acho que preciso trabalhar isso. Tô vendo que estou precisando. E aí, quando elas vêm para acompanhamento individual, a história delas, o momento delas, o ressignificar delas.
Eu acho que deve ter muito aquele momento, assim, nesse seu método lá na comunidade, que você vai falando e a pessoa vai reconhecendo, nossa, eu tô reconhecendo isso que você tá falando, realmente isso acontece comigo. Sim, não, é incrível, eu deixo o grupo aberto, né, e aí elas vão trazendo os desafios, as vitórias, enfim, e aí teve esses dias uma que falou assim, nossa, eu só me toquei, que era a minha criança esperneando nessa situação aqui, quando você falou aqui no grupo. E aí eu consegui dar uma pisada no freio e falar assim, opa, peraí, não é pra tanto também. Peraí, que eu acho que eu tô reconhecendo um padrão aqui neste momento. Esses momentos são muito incríveis, assim, do despertar, né? Porque a gente começa a realmente ficar atenta, né? Aquele vigiar e orar, vigiar e orar. Nossa, eu prestei atenção nisso, que esse padrão tá acontecendo comigo. Agora eu preciso ressignificá-lo. Eu consegui identificar esse padrão, ele tá me gerando um sentimento. Eu preciso ressignificar esse sentimento para uma outra coisa. Tem muito disso também, né? Sim, até mesmo a comunidade foi criada por conta desse vigiar e orar. Porque eu vi e falei assim, gente, quando a gente tem uma ambiência de mulheres que estão se olhando, que estão trabalhando, estão colocando a terapia na prática, que o vigiar e orar para mim é a terapia em dia. Tá com a terapia em dia. É extremamente necessário, porque a vida vai acontecendo. Você estando com a terapia em dia ou não, ela vai acontecer. E por mais que você já tenha, sei lá, passado até por um curso de constelação familiar, se formado nisso, a vida vai acontecer, vão ter desafios e você vai ser chamada a se posicionar de determinada maneira ou não. Se você se afasta, você deixa os teus traumas te engolirem de novo, sabe? Não é uma muleta. É um vigiar e orar realmente. Então, a comunidade foi criada por isso, porque eu percebi que até as minhas clientes mentoradas individuais precisavam desse lembrete constante e diário. E aí, eu tenho tanto mulheres que só participam da comunidade ou entram para a mentoria, mas vão para a comunidade também, porque é extremamente legal, assim, a gente ter esse ambiente. Porque se a gente não tem, e aí você vai procurar alguém para conversar, meu Deus, a pessoa vai reclamar junto e vai criar um inimigo em comum e aí vai virar um bando de reclamação e vocês não vão fazer nada com aquilo e só se estressar. Então, quando você tá num ambiente em que a terapia tá em dia, uma pessoa fala, poxa, gente, tô passando por isso daqui, e aí elas vêm e falam, nossa, ou eu às vezes, né, vou lá na comunidade, que eu sempre respondo as minhas workers também, falo, então, mas você já olhou pra isso? Então, mas será que não é tal coisa? Será que não é a criança? Será que não é uma lealdade? Isso realmente é seu ou é de outra pessoa? E aí ela, putz, minha criança chorando aqui, não, tá bom, então tá bom. Então, ao invés de eu terminar o meu relacionamento na raiva, eu vou pensar um pouco, procurar uma terapia, ajustar uns padrões aqui. Então, a importância do ambiente. Né? Exatamente. A importância do ambiente. E, Natália, qual foi o caso mais marcante que você já acompanhou até o momento, né, de uma mulher com burnout que se transformou com o método workout sistêmico? Eu acredito que foi uma mentorada minha que chegou com a mesma reclamação minha, do tipo, tô infeliz no trabalho. Nossa, e daí as sessões eram todas, a gente fez a mentoria, né? Todas as sessões eram, não, porque a fulana isso, a fulana aquilo, as colegas de trabalho, a chefe, não sei o que lá. E a gente foi olhando e olhando, e ela tinha decidido que ela não queria mais estar ali, né? Ela tomou uma decisão. E a partir do momento que a gente toma uma decisão, gente, a vida acontece. Seja você fazendo ou a vida acontecendo. A decisão tem poder. Sim, exatamente. Então, assim, e aí, naquele momento eu comecei a desenvolver com ela, assim, beleza, você não quer mais estar ali, eu entendo, eu também fiz transição de carreira, eu também saí do órgão que me adoeceu. Então, qual que é o plano B? Porque a gente não pode ser o alecrim dourado que acha que vai cair do céu, né? Então, assim, por isso que eu falo da execução também, do pilar da execução. Eu tenho que ter um plano B, eu não posso só, não quero mais trabalhar. Não. A vida hoje não é assim, gente. A gente precisa trabalhar. Mas a gente tem que ter um plano de não aceitar qualquer coisa, não estar em um ambiente em que a gente adoece. E aí ela decidiu que não queria e ela foi assim, bem timidamente, desenvolvendo um plano B, que ela não me contava, né, na época também, inclusive. E aí depois que terminou a mentoria, ela ganhou a conta.
Porque ela não pediu pra sair, né? Não sabe o que ela tava fazendo, ganhou a conta. Só que ela começou a desenvolver esse plano B. E em 6 meses, ela conseguiu faturar mais do que ela tava fazendo dentro do trabalho dela. Trabalhando feliz. Trabalhando muito, gente, inclusive. Mas feliz, realizada, entendendo os processos, se acolhendo, descansando. E aí, conseguiu um resultado desse. Eu acredito que... Conseguiu ver que destravou, né, a vida. Deslanchou, exatamente. conseguiu deslanchar com leveza. Isso aí. Com alegria de viver, desfrutando da vida. Sim. Nossa, é muito incrível quando a gente acompanha essas coisas, sim. né, assim, esses relatos. E para as mulheres que estão ouvindo a gente, passando por um momento de burnout, de exaustão, o que você diria? Que conselho você deixa para uma mulher que se sente sobrecarregada, que ainda não está com esse diagnóstico, né? Não foi procurar uma ajuda, um diagnóstico de burnout, mas ouvindo aqui, ela pode ter começado a pensar assim, nossa, será que eu tenho isso? Qual é o conselho que você deixa? Primeiro que elas não estão sozinhas, que tem muitas pessoas passando por isso, porque às vezes a gente acha que é só com a gente, né? Não é só com você, e não é fraqueza pedir ajuda. É amor próprio. Então, se você tem qualquer indício de que alguma coisa não tá bem, pede ajuda. E pede ajuda profissional. Porque às vezes você até pode pedir pra amiga e talvez ela te mande ir pra terapia. Mas não, porque senão a pessoa só reclama junto, né? Peça ajuda pra um profissional. Sei lá, passa por um psicólogo, não sei, vem pra mentoria, entra pras workers, faz alguma coisa. Porque você não tá sozinha nessa, você precisa de ajuda. E pedir ajuda é um ato de amor próprio, assim, gigantesco. Ótimo esse papo, viu, Natália? Gostei bastante. E como que você vê você agora atuando como você passou por você superou essa dor do burnout, transformou isso em rosas, né? Hoje você muda vidas. Como que você vê o seu futuro e qual é o papel que você vê nessa evolução de tudo isso que você está construindo? Ai, tá sendo incrível, assim, eu amo acompanhar essas mulheres nesse processo. E, na verdade, antes você perguntou, né, qual foi o meu maior caso, e eu comentei dessa mentorada que realmente foi um caso excepcional, e eu esqueci de falar de mim. Seu maior case. Ai, gente, pra quem não sabe, eu trabalhei mais de 10 anos em órgãos públicos, e lá dentro eu tive algumas crises de burnout. E no ano passado, eu recebi um convite. Vieram atrás dos meus serviços de novo. Que era para fazer uma substituição temporária, e eles estavam precisando muito, e aí eles autorizariam um home office de Brasília e tudo mais. E eu falei, cara, vamos testar esse negócio na prática? Vamos ver se esse workout sistêmico aí funciona além das minhas mentoradas? E eu aceitei. E eu passei 6 meses dentro do órgão que me adoeceu. E foi incrível. Trabalhei me divertindo de verdade. Fazendo o que eu acreditava. Você, de fato, fez uma mudança de mentalidade. Sim. Me posicionei, né? Olha só, o processo seletivo começou já antes de eu aceitar. Porque vieram me oferecer e ao invés de eu aceitar migalhas emocionais e aceitar o que aparecia na minha vida, eu falei assim, vou fazer perguntas. Falei, quantas horas eu vou ter que trabalhar? Vou ter que fazer hora extra? Mas como que vai funcionar isso? Como que vai funcionar aquilo? Bem divididinho. Não, vai ficar desse jeito, tá maravilhoso e tal. Eu falei, então eu aceito. E fui, fiquei os 6 meses lá, trabalhando do jeito que eu acreditava, colocando a minha adulta para trabalhar, né? Cuidando da minha criança, enfrentando desafios, porque todo trabalho tem desafios, nenhum lugar é um mar de rosas, mas efetivamente vendo aquilo na prática e eu saí muito bem, eu não adoeci, eu tava ótima nos finais de semana, eu descansava, eu desligava, eu dormia, eu acordava, além disso continuei ajudando mulheres
Então, assim, foi um período desafiador por questões de tempo e de equilibrar tudo, mas mesmo assim, passou tudo maravilhosamente bem. Você desfrutou. Sim. Você cumpriu a carga horária ali que te pediram, mas de uma forma leve. Exatamente. E aí descobri que o meu problema não era o meu trabalho. O meu problema era a minha falta de gestão emocional, com toda certeza. Então, hoje, se me convidarem de novo, quem sabe até aceito, porque gosto de trabalhar lá também. Mas é um caminho. Então, o meu futuro aí, com certeza, vai continuar ajudando todas essas mulheres que estiverem precisando desse workout sistêmico, que estiverem dispostas a passar por esse método, seja pela comunidade worker, seja numa mentoria avançada. Porque, gente, se eu conseguir sair do limbo emocional que eu tava naquela época, sabe? Em 2021, quando foi a primeira constelação. E se eu conseguir voltar pro órgão que me adoeceu, e, gente, eu paguei meus pecados lá dentro, assim, várias vezes, outras mulheres conseguem. Isso eu tenho certeza. Então, a gente só precisa encontrar essa mulher dentro delas. Adorei essa conversa. Natália, uma mensagem final que você deixa para essa mulher que viu alguma coisa, que, né, alguns insights, teve algum insight dessa conversa aqui que a gente teve. Qual a mensagem final você deixa para essas mulheres que ainda não estão lá no diagnóstico? Método workout sistêmico, na sua comunidade de workout sistêmico? Qual a mensagem que você deixa para quem ainda não tem o diagnóstico também? Sim. E sabe que está precisando de ajuda? Ela precisa mudar a vida. Porque, como a gente conversou aqui, né, e você falou assim, lá atrás você sabia que tinha uma questão. E aí, nessa jornada, a gente conversando que você viu que não era o seu trabalho, era um problema emocional. Uhum. Então, qual mensagem você deixa para essa mulher que não sabe qual é o primeiro passo, por onde começar, como resolver todas essas questões emocionais, que a vida às vezes está um caos e Sim. ela não consegue ter um norte para olhar? Eu convidaria elas para minha comunidade, Workers, para fazer parte, porque lá essa ambiência vai conseguir te trazer esses insights aí. Vai trazendo, vai fazendo uma construção. Ou se você já tá um pouco mais assim, não, eu realmente tenho um problema, eu tô precisando de ajuda, venha para a mentoria. Mas você vai ser bem-vinda em qualquer um dos dois lugares, tanto na Workers, na comunidade, quanto na mentoria individual, porque é necessário ajuda. Eu não teria saído sem ajuda. Sozinha, eu nunca teria feito todo esse passo, essa caminhada, essa superação, com toda certeza. Sozinha eu não teria conseguido. Então, você está precisando de ajuda e a gente está disposta a te receber lá na comunidade ou dentro da mentoria. Natália, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente, compartilhar todo esse conteúdo riquíssimo que eu tenho certeza que vai contribuir na vida de muitas mulheres, de muitas pessoas que nos assistirem, nos ouvirem e que terão acesso a esse podcast. E quem quer te acompanhar nas redes sociais, quem quer conhecer o método workout sistêmico, a comunidade Workers, onde encontra você? No meu Instagram, @natalia.konig. Meu sobrenome é meio difícil, mas é Natália sem H, e o sobrenome é ConiNck. Tem que soletrar mesmo. Natália Konig. Sim. Então, gente, já deixa o seu curtir nesse vídeo e um grande abraço. Até o próximo episódio com mais uma série de como elas fazem na capital, no Orla Podcast, o podcast oficial da revista Orla. Até mais! Obrigada, Laís, amei participar. Adorei!